outros anos, trazendo um panorama da distribuição, provavelmente um pouco assemelhado ao que ela fez no ano passado. Quem de alguma forma tiver interesse nas apresentações dessas duas empresas, acho que nós temos dado no ano passado também, podemos disponibilizar, e de qualquer forma nós vamos aqui tratar superficialmente da parte, pelo menos de petróleo, tratar um pouquinho da questão da refinaria nessa apresentação. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui, eu vou incorporar o tempo do Tuerte, então, para fazer a segunda parte da apresentação de petróleo. Em primeiro lugar, se você puder passar para mim, se tiver algum controle, eu passo daqui mesmo. Está passando aí? Vamos para a próxima. Nós, dentro da quantidade de fontes energéticas que existem, que estão aí nesse quadro, nós, no Rio Grande do Norte, participamos aí, saímos aí de uma condição anterior a 2006 de zero produção de energia, para hoje termos aí pelo menos 5 fontes, e aí eu estou falando de matriz elétrica, não necessariamente energética, mas também energética, se quisermos colocar o balanço dos combustíveis e todo o setor de transporte, também aí podemos enveredar tranquilamente, porque somos autossuficientes na maior parte dos combustíveis. Mas, em termos de geração de energia, eólica, fotovoltaica, biomassa, petróleo e gás natural. Próximo. Então, aí, como a ideia aqui é passar o balanço geral, e pouco se fala, e eu vou dizer a vocês que isso são dados que a gente precisa garimpar de fato, não são dados fáceis, não é que sejam secretos, sigilosos, não há razão para ser, mas, de fato, pouca gente faz esse apanhado, e aí todos os anos a gente vai e confere cada uma das fontes e recebe a informação. Portanto, aqui nós temos a geração, e essa primeira apresentação é justamente essa panorâmica, depois a gente vai entrar nos detalhes das apresentações dos demais, mas aqui tem uma, por exemplo, que é a geração térmica. Nossa geração térmica no estado hoje tem 3 unidades, 2 a óleo diesel, ficam ali em Macaíba, quem passa por ali indo para o interior do estado, via Mossoró, Aré do Sertão, passa pela frente dessas 2 usinas termoelétricas, são conjuntos, veja ali por dentro, nas fotos ali como são por dentro, são motores a diesel, e elas entram em operação quando é necessário entrar. Elas são térmicas caras, quem trabalha no setor elétrico sabe que essas são térmicas que nós normalmente não gostamos de acionar. Quando são acionadas é porque a coisa está complicada. Ultimamente elas têm sido acionadas e elas têm 53 e 66 megawatts de capacidade instalada respectivamente, a CEP 1 e a CEP 3. Óleo diesel fornecido de Guamaré, portanto também na sua fonte autossustentável dentro do próprio Rio Grande do Norte. E a outra é a famosa, conhecida, outrora conhecida como Termoaçu, recentemente rebatizada como UTE Jesus Soares Pereira, em Ipanguaçu, com capacidade instalada de 322 megawatts, propriedade da Petrobras, 100%, gerando atualmente, por razões não só técnicas, como também pela questão da produção de vapor para reinjeção, em 155 megawatts a gás natural. Então essa é a nossa geração térmica no Rio Grande do Norte, 3 unidades, a gás e a óleo. Essa térmica Termoaçu não é emergencial, então ela fornece normalmente, regularmente, essa média 155 megawatts. Próximo. Depois nós temos 3 unidades de biomassa, são todas, despacham pouca energia, mas porque basicamente elas são construídas para alimentar suas próprias instalações aí na moagem de cana, estão vinculadas a 3 grupos da área de etanol e açúcar, a usina Bioformosa, que é a CPFL com o Grupo Farias, ali em Bahia Formosa, 40 megawatts instalados, consumo médio de 20, vendendo para o mercado regularmente 16, 11 e no Mercado Livre 5 megawatts médios. Na usina Estivas da Biosev, em Areis, 17 megawatts instalados, consumo médio de 7 a 11, vendendo 4 megawatts para a COSEG. E a Agropaulo, Grupo Teles, ali em Ceará-Mirim, potência de 5,2 megawatts, 3,2 de consumo médio e basicamente o alto consumo, portanto não vendendo energia para fora. Mas conta com capacidade instalada no estado, com o nosso balanço final. Pode passar.
No caso da energia eólica, nós temos aí que ressaltar, basicamente, Milton vai falar com muito mais detalhe sobre energia eólica aqui, o balanço aqui é bem geral, mas nós temos aí recordes de geração do Nordeste. O que a gente pode dizer hoje é que se nós não tivéssemos energia eólica e principalmente nós estivéssemos no nível que nós estamos no Rio Grande do Norte, nós teríamos um período de racionamento ou até de apagão, hoje no Nordeste, dada a situação que se encontra aí no regime hídrico e a importância que a eólica adquiriu, despachando aí quase 2/3, mais de 2/3 em alguns dias, mais de 2/3 da região inteira. Atenção, estamos falando de toda a região Nordeste, incluindo as grandes capitais, Recife, Fortaleza, a nossa Natal, né, Salvador, tudo isso 2/3 em eólica. É uma evolução impressionante para quem pensa que em 2009, até outro dia, menos de 10 anos atrás, nós não tínhamos praticamente eólica nenhuma. Falava-se de uma coisa simbólica, quase que experimental. Então, em menos de 10 anos, para quem acha que o Brasil não evoluiu do ponto de vista de energias renováveis nos últimos 10 anos, reveja seus conceitos, porque aqui no Nordeste nós só estamos agora aqui encandecidos por essas luminárias, graças às eólicas e em grande capacidade. Não é pouco, não é insignificante. Estamos chegando a 7% da matriz brasileira, mas no Nordeste há dias, não é, Milton, que chegamos a mais de 2/3, mais de 66% da capacidade da geração, do consumo sendo atendido, por eólicas. Toca. Então aqui com o nosso balanço, Rio Grande do Norte, nós temos a capacidade instalada de 3,5 gigawatts, são números redondos, o Milton vai passar números mais precisos, mas apenas números para a gente ter para aquele jantarzinho de fim de semana, para impressionar a família. 3,5 gigawatts, 3.500 megawatts instalados, 1,1 de parques em construção ou contratados, significa aquele parque que já foi para o leilão, ou seja, um parque que não vai deixar de existir, já está contratado ou já está em construção, totalizando, projetando para 2018, já 19, 4,6 gigawatts. Então, 4.613 megawatts Rio Grande do Norte. O que é isso? Isso, gente, é mais do que a capacidade instalada hoje num país como a Holanda. Holanda é pequenininho, nós também é pequenininho. Mas a Holanda é a Holanda dos moinhos. A Holanda é um dos países mais tradicionais associados com a energia eólica que existe na humanidade. Nós hoje, Rio Grande do Norte, temos mais capacidade instalada eólica do que a Holanda, que é um dos países, inclusive, precursores também de energia eólica, que precisa de energia eólica. Bélgica, Japão, um país altamente dependente de energia alternativa, né, que não tem recursos de petróleo, não tem recursos naturais abundantes, importa gás natural liquefeito de Omã, caríssimo para gerar sua energia. Então, poderia correr atrás de eólica bastante, né? E nós estamos na frente do Japão hoje, com capacidade instalada de eólica. Rio Grande do Norte, México, Austrália, países grandes. Aí, está pegando país pequeno, país grande também, e África do Sul. Então, é muito importante o que nós temos aqui. É muito importante, em termos de capacidade instalada. Rio Grande do Norte 4,6 é a maior linha eólica do que todos os países da América do Sul e do Caribe reunidos, tirando o Brasil, claro. Né? Então, tirando o Brasil, todos os demais países da América do Sul e do Caribe, somados, não chegam ao que o Rio Grande do Norte tem hoje de capacidade eólica instalada. Isso é paradigmático, isso é importante, porque nós podemos... qual a importância disso? Isso aí é só conversa. Não. Todo país, todo lugar que chega a uma liderança, uma referência como essa que nós temos, trabalha gradualmente e começa a exportar know-how, exportar conhecimento. Por isso a importância desses painéis à tarde de capacitação, começa a vender a marca do líder de eólica. Nós estamos atingindo um momento, já estamos até passando desse momento, em que nós já deveríamos ter uma marca Rio Grande do Norte em eólica. Nós deveríamos ser a referência brasileira, nacional e internacional em eólica. É por isso que a gente luta lá no CERN, inclusive levando o CERN para outros estados vizinhos, onde a gente já começa a levar pessoas daqui para trabalhar e para inserir conceitos e
coisas que a gente às vezes não pode fazer aqui. Por exemplo, fábricas de equipamentos, criticam que a gente não tem trabalhado em fábricas de equipamentos. O governo do Estado, por exemplo, tem trabalhado recentemente, mais recentemente até de forma bastante aguda, tem trazido, por exemplo, a questão do painel fotovoltaico, que era possível trazer, mas é como aquela questão da refinaria. Se nós não temos capacidade portuária, não temos a nossa infraestrutura historicamente adequada para atrair grandes fábricas, grandes investimentos, como teve, por exemplo, Pecém ou Suape ao longo desse tempo, temos que ir atrás do possível. E o possível é o que nós estamos tentando atrair há muito tempo. É difícil, a jornada é complicada, o Estado tem deficiências históricas e é por isso que a gente tem mais dificuldade, por exemplo, no setor industrial. Mas no setor de capacitação, no setor laboratorial, no setor de referência de controles desses parques, de operação e manutenção, que é a fase que a gente está entrando agora, e a próxima fase importante, que é a fase de repotenciação, que é quando você troca turbinas de um mesmo parque para ganhar mais eficiência por máquinas mais modernas. Isso vai começar a acontecer daqui a 3, 4, 5 anos, vocês vão começar a ouvir falar nisso. Isso envolve toda uma obra de novo. Então, nesse tipo de know-how, nós podemos, já deveríamos estar e podemos sim ser líderes nacionais e influências até globais, porque as nossas condições são muito parecidas com outros países que estão tentando fazer o mesmo percurso que nós. Norte da África, Caribe, Peru, vários lugares e outros estados. Piauí, que foi no nosso rastro, o próprio Ceará, que começou antes de nós, mas ficou para trás. Enfim, é importantíssimo essa referência que nós temos de coisas feitas, né? É um currículo. Quando você chega a um nível desse, você tem um currículo. 2017, 2017, só para um balanço rápido de investimentos, quanto é que isso representou? Quanto entrou na economia? Será que a eólica deixa alguma coisa na economia? Volta e meia você ouve essa crítica, né? A eólica não deixa nada, depois que investe, vai embora, não deixa nada. Não é verdade. O investimento, claro, inicial é bem maior, como qualquer obra. Quando você constrói um estádio, um aeroporto, um prédio que seja numa cidade, óbvio que o investimento inicial é bem maior. Os empregos da obra de construção são maiores do que o emprego que gera um prédio depois de construído. Então, em qualquer setor, exceto raríssimas exceções de fábricas de escala ou uma lanchonete McDonald's, você gera muito mais emprego na construção do que na operação. O que não quer dizer, de fato, que seja desprezível o que a operação e manutenção gerará, e vem gerando. Então, basta gerir esse ciclo e saber renová-lo a cada tempo, que você vai ter, obviamente, o investimento sendo renovado. O investimento dessa década, mais de 20 bilhões, bilhões de reais. De compras locais, pelo menos 7 bilhões de reais em compras locais. Significa compras em João Câmara, em Parazinho, na Serra de Santana, no Litoral Norte, em Areia Branca, né? E de impostos para estados e municípios, um cálculo muito superficial e pessimista, mais de 2,5 bilhões de reais na economia do Rio Grande do Norte. Então, não é pouca coisa para um estado como o Rio Grande do Norte, que está acostumado a lidar com déficits aí de milhões, com folhas de pagamentos, com problemas dessa ordem, né? Quando você fala de 1 bilhão, já é coisa dessa, né? Até no petróleo a gente tem caído do bilhão para 1 milhão, né? Então a eólica é de fato o setor que tem nos projetado e feito a nossa economia falar em uma escala bem maior. Próximo. Bom, essa apresentação fica com vocês, mas na verdade são áreas, né, que nós vemos onde também há, além para onde vão esses milhões e bilhões, né, dentro da malha, né, digamos assim, da capilaridade que esse setor tem, que não é pouca, né? Vários tipos de fornecedores, várias áreas novas, e vários tipos de profissional também. Então, quando se fala de capacitação, a gente vai esmiuçar isso melhor mais tarde, nós estamos falando de vários tipos de capacitação ou de capacitações que são empregados em vários segmentos diferentes. Próximo. E em fases da indústria diferentes também. Aqui é a próxima fronteira, né? Então, muita gente nos pergunta, a solar vai seguir o mesmo caminho da eólica? Pode ser que sim, mas é um caminho um pouco diferente.
não é exatamente igual. O Rio Grande do Norte, o Ceará, o interior da Bahia, o Piauí, o interior do Piauí, eles têm, de fato, uma situação eólica extremamente favorecida e também, duas coisas cumulativas, extremamente diferenciado de outros lugares. Na solar isso não se dá. Na solar nós temos um potencial eólico, um potencial solar bastante destacado, principalmente na região da Tromba do Elefante e na região sul, Seridó ali. Mas temos aí outras áreas do Ceará e da Paraíba com o mesmo grau de insolação, e se você ampliar o mapa para o Brasil, vai ver que temos uma grande área insolada no Brasil inteiro, inclusive sul e oeste de Minas, até São Paulo, parte do Rio Grande do Sul, que tem picos, inclusive, de insolação muito importantes lá no interior, próximo à fronteira da Argentina. Então nós temos aí um Brasil muito bem brindado com a capacidade de gerar energia solar. Então a nossa diferenciação, que no vento se faz muito presente, na solar também se faz, claro, nós estamos entre os líderes aí de potencial, mas obviamente a disputa, né, a competitividade nossa vai ser muito maior e a gente tem que fazer muito mais esforço, principalmente no que diz respeito à infraestrutura de transmissão, porque as nossas áreas ali, vocês vão ver depois, eu vou mostrar o mapa mas só para guardar, mantenham na cabeça aquele cantinho ali, a Tromba do Elefante e a pata ali, que é o Seridó, para a gente depois ver como aquilo ali é um deserto de transmissão, e é isso que nos falta para desenvolver. E obviamente isso é justificável, né? Porque aquilo ali era para receber energia em pequena escala, são áreas de pouca população, né? E que basicamente recebiam energia da rede, né? Então não havia razão para ter linha de transmissão. Hoje há, porque nós temos potencial e viabilidade para gerar solar por ali. Hoje a situação é de zero potência instalada de geração centralizada, contratado em 2014 30 megawatts que deveriam entrar em outubro de 2017, nós já sabemos que não vai entrar, e no leilão de 2015 140 megawatts também para janeiro, também provavelmente com adiamento disso aí. Então nós teríamos aí 170 megawatts contratados, digamos assim, de solar fotovoltaico de geração centralizada. Próximo. Pode passar. Bom, qual é o balanço então? Nós temos capacidade instalada, nosso balanço daria 88% de energia eólica, 1% biomassa, 3% de óleo, 8% de gás e 0% de solar. Esse é hoje o balanço da oferta de energia em capacidade instalada no Rio Grande do Norte. Total, 4 gigawatts, em 2017. Próximo. Falando de geração aproximada, e aí fazendo umas digressões aí um pouco estimadas, né? Nós teríamos aí 90% da energia gerada no Rio Grande do Norte eólica, 1% biomassa, 4% óleo, 5% gás e 0% solar, né? Não é totalmente zero, porque a gente vai mostrar depois que tem geração distribuída, mas nesse balanço não entra geração distribuída. Então nós temos aí, esse é o balanço, se quiser assim, em uma tela, o que é a geração do Rio Grande do Norte de energia, capacidade instalada e geração aproximada, esse é o balanço. Bastaria dizer isso. Próximo. Um ponto interessante sobre a geração aproximada, e o cálculo que a gente fez estimativo, é que nós estaríamos gerando hoje entre 2,7 e 3 gigawatts, consumindo em torno de 900 médios, e um saldo exportado, digamos assim, entre aspas, para outros estados, para o sistema, entre 1,8 e 2,1 gigawatts. Portanto, pode-se dizer que aqueles 900 mega ali podem ser confortavelmente supridos apenas por fontes renováveis, o que nos leva à conclusão de que o Rio Grande do Norte é o estado, talvez o primeiro estado brasileiro, que é integralmente atendido por energia renovável. Próximo. Aí mais uma capacidade projetada aí para 2019, então isso já consideraria os contratos assinados, somando tudo isso, nós teríamos então 87% eólica, 1% biomassa, aí já entrariam os 4% solar, 6% de gás e 2% de óleo. Então as outras caem porque solar entra e ocupa uma parte. E aí nós estamos falando de 2019 com 5,4 gigawatts instalados. Próximo. Aí, comparando o Rio Grande do Norte com o Brasil e mundo, não vou ler tudo isso aqui, mas basicamente isso aqui é a capacidade instalada em 2016 de
cada uma dessas fontes no mundo e no Brasil. E aqui embaixo nós colocamos o Rio Grande do Norte, com 2%, 6%, 87% de eólica, 4% solar e 1% de bioenergia. Então temos aí 92% da nossa matriz de oferta renovável, somando a biomassa com a eólica. Muito interessante, muito importante, né? E aqui a geração distribuída, né? Nós já chegamos, esse é um número também interessantíssimo. Nós já temos aí, eles chamam lá de usinas, né? 272 usinas que são de geração distribuída, ou seja, os sistemas residenciais, comerciais, industriais instalados, na maior parte fotovoltaicos, são 269 sistemas fotovoltaicos, a maior usina, né, fotovoltaica de geração distribuída é aqui, é onde nós estamos agora nesse momento, segundo o ranking da ANEEL, 161 kW aqui no campus Natal Central do IFRN. As demais são de capacidade inferior, residencial, os outros IFRNs, o de João Câmara, se não me engano, são 100, né, eu acho que é o segundo, e 3 eólicas, Universidade da Criança, eu acho que é em Currais Novos, a Becker de Itapu e Itapu aqui em Itaipu, que são 3 sisteminhas de eólica de pequeno porte. Então nós somamos já hoje 3,6 megawatts aí de potência instalada em geração distribuída. Não é pouco, gente, também para um estado como o Rio Grande do Norte. Nós estamos andando bem rápido, temos tido aí uma boa performance na entrada de geração distribuída. Lembrando que esse caso tem sido regulado de 2014, 2013 para 2014 para cá. Então, é um crescimento bem rápido. E no Brasil inteiro isso tem acontecido também. Próximo. Bom, linhas de transmissão, quem está da Chest e da Eletrobras aqui sabe perfeitamente que esse é um sistema brasileiro altamente desafiador, um sistema que tem o tamanho da Europa tranquilamente. E, próximo. Rapidamente, passando aqui pelo Brasil, dá para perceber que a gente evoluiu bastante do ponto de vista da integração do sistema, que já era integrado, mas principalmente Sudeste e Nordeste. Hoje, com a linha lá do Tucuruí ligando o Amazonas, então também temos aí a Amazônia ligada ao sistema. Temos um sistema bastante impressionante e importante hoje, estratégico, como se disse aqui na abertura, por isso essas grandes preocupações em relação a como esse processo de privatização aí proposto, que eu acho que para mim é mais um factoide do que qualquer outra coisa, mas se for tratado como se for factoide, eu acho que aí acontece, então tem que ser tratada com seriedade essa proposta e aí discutida com bastante detalhe, porque esse é um sistema muito complexo, muito estratégico para o país, e está aí o tamanho só na transmissão. Não estou nem falando do que a Eletrobras coordena e opera do ponto de vista da geração, que são, como vocês sabem, usinas e sistemas que basicamente controlam o sistema hidráulico, né, brasileiro, de 4 importantes bacias hidrológicas brasileiras. Próximo. Aí no Rio Grande do Norte e no Nordeste especificamente, a gente já começa a perceber também uma grande evolução, mas ainda talvez não o suficiente diante do potencial que nós temos, né? Então temos aí, alguns perguntam por que o Piauí e o Ceará em alguma área tem tido mais lugar para se conectar ultimamente nos leilões e tem evoluído mais. Porque tem aí 2 sistemas, se vocês forem ver ali, eu não consigo apontar, mas localizando ali Tucuruí no Pará até Teresina e depois o resto das outras linhas por baixo, tem 2 linhas paralelas que se encarregam de trazer, trocar, intercambiar a energia de Tucuruí com a região Nordeste setentrional. E é nesse sistema que se fazem essas conexões novas. Então nós infelizmente, no Rio Grande do Norte, vejam ali, nós estávamos completamente isolados desse sistema todo, éramos um estado basicamente, absolutamente importador de energia. Passe mais um que dá para ver como era a situação que nós encontramos na época que assumimos a Secretaria de Energia aqui. Pode passar mais um aí, está aí. Isso era o Rio Grande do Norte em 2007, em termos de sistemas de transmissão, tá? Isso é o que foi encontrado. O que era isso? Basicamente, passagem de energia do Ceará para Paraíba,
e abastecimento de Natal e poucas cidades ali do interior, para Mossoró, Iaçu e pronto. O resto era a linha de distribuição. Então era um estado absolutamente importador de energia, como eu disse, gerava 0 megawatts e importava 100% da sua energia de Paulo Afonso e de outros sistemas. Atualmente, pode passar, evoluímos bastante, temos aí, graças ao desenvolvimento das eólicas, um sistema mais interessante do ponto de vista não é mais uma passagem de energia. Nós viramos, de fato, um polo gerador, temos um polo importante aqui na região do Mato Grande, João Câmara, que se liga com Natal e que se liga com Açu, o centro do estado, incorporando a situação lá das usinas eólicas do norte, do litoral norte, e aqui embaixo já a parte do Seridó, a parte da Serra de Santana, também utilizando as instalações ali do lado de Santa Cruz. Mas reparem mais uma vez naquela questão da solar. Olha para a tromba do elefante e olha para o Seridó Sul. Não tem nada. Não tem nada. Né? E passa mais um aí, para a gente ver. Mas vamos procurar na Paraíba. Passa aí. Passa 2 aí, só para a gente ver Paraíba aí. Olha lá. Embaixo aqui. Também não tem muita opção. Então a gente, tanto o Catolé na Paraíba, quanto o nosso Seridó e a tromba do elefante, que encaixa ali, não tem provimento de linhas de transmissão, e é por isso que a gente tem um potencial grande solar ali, mas que nós temos que desenvolver aí com bastante trabalho junto aos ministérios, porque mostrar, é o mesmo desafio que nós enfrentamos na época da eólica. A eólica falava que tinha vento em João Câmara, o pessoal federal lá, quando eu ia a Brasília, ficava rindo da minha cara. Ria mesmo. Daí, o que tem? E a gente teve que fazer um trabalho muito sério de cadastramento, de prova, de medições, etc, etc. E ganhar os leilões, né? Nós ganhamos os primeiros leilões todos para provar que realmente nós estávamos com a razão e que nós precisávamos de linhas de transmissão nessa região. Mesma coisa nós vamos ter que fazer. Volta 2 aí, só para a gente ver. Qual é a situação hoje nossa do leilão? Nós temos 6, quase 7 gigawatts ofertados, onde está a setinha amarela ali, no leilão. E temos 200 megawatts de capacidade para conexão. Então, estamos praticamente fora. Estamos praticamente fora do leilão desse ano. Os demais estados têm um equilíbrio um pouco maior de oferta. Claro, sempre a oferta é muito grande, né? A competitividade desse leilão será muito alta. Né? Então, por exemplo, na Bahia nós temos 8 GB e tem aí alguma coisa de conexão, né, admitido. Mas o Rio Grande do Norte realmente tem um processo aí. Em relação ao passado, nós vamos ouvir aqui da chefe que isso está sendo tratado e foi bem tratado, terminou o backlog, né, o nosso passivo de déficit de linhas de transmissão passado, mas temos de novo que projetar, como o Zé Carlos falou, no futuro, a energia do futuro é importante. Eu diria que as linhas de transmissão do futuro são parte desse processo. Se você não imaginar o que você precisa para frente, não adianta construir eólica, hidrelétrica, o diabo, porque não vai ter como chegar essa energia aos pontos de destino. Próximo. Volta 2 aí. Tem essa... Pronto, isso aí é... Sim, isso aí é a justificativa, eu coloquei aí só a justificativa que tem ali para dar os 200 megawatts de barramento. Então temos ali sobrecarga na linha de Campina Grande e Goianinha, a outra também é sobrecarga na mesma linha, e sobrecarga essa, então eles deram com a sobrecarga. E nas demais, todas alegaram aumento, né, ameaçador da sobrecarga. Quer dizer, a linha já está com sobrecarga e não poderia ser dado porque seria arriscado ali, agrava a sobrecarga já existente. Né? Então todos os outros sistemas estão com essa anotação. Próximo. Essa nota técnica é de 10 de novembro, tá? Isso é de agora, semana passada. São dados de agora. Falei ali do Ceará e do Piauí, né, sobre as linhas de transmissão ali. E agora essa questão do petróleo.